Boa tarde para vocês dois. Otávio, começo com você então. Teve aí uma espécie de ação e reação, por mais que não seja uma novidade que a denúncia viria por parte da PGR, todo mundo sabia que ia acontecer, porque há uma série de provas e elementos fortes da atuação nos Estados Unidos, mas ela ocorre logo depois do anúncio da Magnitsky contra a mulher do ministro Alexandre de Moraes, que, na verdade, um outro absurdo, né? Porque a lei não existe para isso. A lei é para corrupção e violação dos direitos humanos. Essa é uma perseguição clara que já fizeram contra ele e agora pior ainda contra a mulher dele. A pessoa que inspirou essa lei disse que ela não se aplica no caso brasileiro, na aplicação do caso brasileiro. Então, é realmente fora de propósito o que está fazendo. Bom, a denúncia, ela se baseia, ela tem um elemento que não é uma confissão, digamos assim. Eu chamo confissão as postagens que Paulo Figueiredo e Eduardo fizeram em redes sociais, chamando para si a responsabilidade das sanções, tanto econômicas quanto pessoais. Tem um diálogo entre Eduardo Bolsonaro e o pai dizendo que estava conversando com o ministro do STF, que eles estavam preocupados com as sanções. Aí o Eduardo Bolsonaro até faz uma brincadeira antes disso, bota, posso compartilhar? E uma carinha sorrindo. E o pai diz, só não bate no Gilmar Mendes. Não critico o Gilmar Mendes, poupo o Gilmar Mendes. Então essa é a única, digamos assim, prova extraída de celulares apreendidos. Porque o resto é só postagem, notícia de jornal e entrevista. Ou seja, eles mesmos chamaram para si a responsabilidade. Esse é um aspecto. O segundo aspecto o Jair Bolsonaro, ele continua com as cautelares, a prisão provisória e a tornozeleira, que são desse inquérito. A gente já vai falar isso agora ou mais tarde, Júlia? Não, vamos falar agora. Então, para o assinante entender, o Jair Bolsonaro está em prisão domiciliar e com tornozeleira não é por conta da condenação de 29 anos da tentativa de golpe. É porque neste inquérito ele começou a ser investigado e deu entrevistas, participou ali de redes sociais, de programas de redes sociais e com isso foi punido, digamos assim, com essa cautelar de prisão domiciliar e tornozeleira. Por que esta cautelar vai continuar? Porque o inquérito continua, a investigação em cima de Bolsonaro continua. O inquérito não para com o oferecimento da denúncia. O que o Gonê fez foi pegar os dois personagens, Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, e dizer, contra esses dois aqui, nós já temos elementos suficientes ou o mínimo de elementos para oferecer uma denúncia. Esse é o ponto. A dúvida agora é se o Alexandre de Moraes toca esse inquérito, porque ele é a vítima, né, das sanções. No processo anterior já foi pedida a suspeição dele e o argumento que faz sentido, na minha visão, é que os advogados diziam que o Alexandre de Moraes era um declarado inimigo de Bolsonaro. A versão do ministro, que no meu entender faz sentido, diz assim, não, mas quem me tornou inimigo foi o Bolsonaro. Não tem uma declaração minha, uma medida minha contra Bolsonaro. E você fazer isso é admitir que o réu escolha o juiz, né? Porque você vai ser processado, não guarda aquele juiz, xinga o juiz e diz que é inimigo. Nesse caso, no entanto, não são declarações, há um fato concreto, né, que são sanções financeiras aplicadas a ele e à família. Então, a gente vai ter que aguardar o desenrolar aí dessa situação. Joel, o Otávio levanta um ponto que é bem, desculpe, que é bem complexo e que é usado pelas defesas, né? Porque no caso desse processo, aliás, não é ainda um processo, né? Se for aberta a ação penal, de acordo com a denúncia da PGR contra os dois, a principal vítima das ações dos dois nos Estados Unidos, além do Brasil com as tarifas, o Brasil como país, foi o ministro Alexandre de Moraes. E agora a mulher dele, o que é um absurdo tremendo. Mas os advogados vão alegar, ele é a maior vítima, ele não pode tocar o processo. Aí tem um argumento que até no STF a gente ouve dos ministros. Bom, mas se for assim também,
qualquer pessoa que está sendo processada pode fazer alguma ação contra o juiz, de modo que afaste o juiz do processo contra ela. É uma discussão importante aí, principalmente nesse caso que escalou, pegando os familiares do ministro, né? Perfeito, Júlia. Boa tarde, Otávio, boa tarde, assinantes. Tem crimes, como era a trama golpista, em que as provas foram conseguidas mediante delação premiada, mediante mensagens de celular, em que não tinha ninguém, salvo talvez um caso ou outro mais aberrante, mas não tinha ninguém dizendo abertamente que dizia que queria cometer o crime, né? Nesse caso do Eduardo Bolsonaro, é quase o oposto. É a pessoa dizendo e repetindo publicamente, declarando para a imprensa e para as redes sociais, quantas vezes fosse necessário, que tinha como objetivo coagir a justiça brasileira, dizendo para o Moraes e para os juízes, os ministros pararem de julgar o pai dele, ameaçando com punições os ministros do Supremo. Quando caminhava o processo, as ameaças aumentavam. Quando veio a condenação, chegam agora mais sanções, ou seja, parece assim bastante direto, né? Está mais do que configurada a tentativa de coagir a justiça, ou seja, por meio de ameaças, de sanções vindas do Estado americano, fazer com que a justiça brasileira tomasse alguma decisão diferente. Vamos deixar claro, se não fosse um caso tão politicamente carregado, se fosse qualquer outro crime, de alguém que é acusado de um assassinato, está sendo julgado, e um parente foge para o exterior para tentar impor sanções contra o juiz do caso. Mas acho que não teria uma pessoa no país inteiro que teria dúvida de que sim, ele está tentando coagir a justiça. E mesmo quando você discorda da forma como a justiça tem caminhado, não é com ameaças e chantagem que você lida com isso. Se fosse assim, se fosse a minha opinião sobre o funcionamento da justiça, que ela se perverteu. Ah, então você está liberado para chantagear a justiça? Óbvio que não. Óbvio que isso é um novo crime que vai ser aí devidamente, imagino eu, que a denúncia será aceita e que será devidamente julgado aí, né? Então é um crime assim feito da forma, ao que tudo indica, declaradamente, será julgado, mas tem esse elemento que sim, é bastante relevante de se discutir aqui, Júlia, que é como é que o Alexandre de Moraes, que é vítima, alvo da sanção Magnitsky, que agora tem a esposa dele alvo da sanção Magnitsky, que foi transformado no grande inimigo ali do Eduardo Bolsonaro. Inclusive, o Eduardo Bolsonaro tentou emplacar o nome Tarifa Moraes, né, para as tarifas que foram aplicadas contra o Brasil. Faz sentido que ele não se declare impedido para continuar julgando o caso? Uma pessoa nessas condições tem a isenção necessária para julgar o processo, uma vez a denúncia seja aceita? É uma discussão que vai acontecer. E olha, é claro, se durante um processo um réu começa a fazer ameaças ao juiz para tentar fazê-lo impedido, daí é óbvio que isso é totalmente indevido e isso não pode ser motivo de impedimento de um juiz, né? Porque alguém, durante um processo, começa a cometer crimes contra o juiz para fazer o impedimento dele. Mas, nesse caso, foi antes do processo, né? Nesse caso, as coisas aconteceram antes. E, na verdade, na própria trama golpista, acho que não vamos voltar naquela discussão ali, mas também tinha sido antes de começar o processo. Então, acho que não é tão simples assim essa resposta. Eu concordo. É uma resposta... complexa, porque ele é o juiz da trama golpista, né? Ele é o juiz, ele é o relator, né? O principal magistrado no processo da trama golpista. Aí começam a fazer uma coação sobre ele. Aí abre-se um outro inquérito para investigar essa coação. E não é só sobre ele, né? É sobre o Brasil, os outros juízes e etc. Aí a temperatura vai aumentando, aí se afasta, quer dizer, o magistrado que já estava tocando, é complexo mesmo, eu não teria resposta. Mas eu tenho uma pergunta. Olha só, eu posso fazer o advogado do diabo de mim mesmo? Pode. Desde que seja de você mesmo, tá ótimo. Não, e se eles, Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo, conseguem aí, com suas influências, sancionar os 9 ministros do STF, como eles já disseram. Sobra Nunes Marques e André Mendonça. Aí eles estão também escolhendo quem vai julgá-los. Então é delicado mesmo, ao mesmo tempo que há um reconhecimento que o Alexandre de Moraes é vítima e, em tese, não deveria tocar esse caso, mas eles estão... Então não pode. Quem é que já tem sanção lá?
É o Alexandre de Moraes? De visto, todos menos os 3. Fux, Cássio e Esse André é o problema. Mendonça. Então todo mundo teria que se dar por suspeito.